tarde. Meu nome é Valquíria, eu estou super feliz de estar aqui novamente com vocês nesse ONG. Esse ano com uma proposta de juntos estudarmos acerca de relacionamento e evangelho. Relacionamento, basicamente nós vamos voltar em foco para os nossos relacionamentos dentro da casa espírita. Vamos ver como é que está isso, a relação, a afetividade, o amor nas nossas vidas em particular e na casa espírita também, que é o enfoque que nós estamos. Eu sabia qual sala que eu ia, a primeira vez que eu venho. Pode ser que é um prazer você ver. Vou colocar o pensamento aqui. Não podemos ser de Tem uma mesa aqui, O livro Contos e Apólogos, Irmão X, no capítulo 13, que traz o título Exame da Caridade, conta para nós a história de 3 amigos que resolveram fundar uma casa espírita. E o objetivo deles é de que aquela casa espírita pudesse estudar o Evangelho de Jesus, na sua mensagem máxima, de que fora da caridade não há salvação. E se desdobraram e fundaram essa casa espírita numa grande metrópole do Brasil. Iniciaram os trabalhos sempre voltados para os estudos do Evangelho, com enfoque na caridade. Isso fez com que outros companheiros fossem se aproximando da casa, buscando aqueles estudos que tanto fortaleciam o ânimo. E, com isso, os espíritos amigos também se envolveram na empreitada. Os espíritos amigos estavam muito felizes com aquela casa espírita. Aqueles 3 companheiros se desdobravam para que os estudos ali realizados pudessem fortalecer o ânimo das pessoas, injetar amor, benevolência, carinho. E a cada dia, mais e mais, os estudos naquele grupo se acentuavam de forma a preencher em todas as pessoas que ali frequentavam as lacunas da afetividade. A mentora da casa, Custódia, estava muito feliz e comentava na equipe espiritual porque até que enfim ela havia encontrado companheiros realmente voltados para a vivência do Evangelho, para aqui. Ela está lá embaixo. Obrigada. Para o enfoque da caridade. E o tempo foi passando, os estudos foram progredindo naquela casa. E o interessante é que o enfoque lá era evangelho mesmo. Tanto que esses autores voltados mais para a ciência, tipo Crookes, Delane, Richer, quando se levava um estudo assim, naquela casa ficava até meio estranho, porque tudo ali soava a evangelho, a caridade, a bondade. E eis que o Ciência completa 10 anos de existência. A mentora espiritual Custódia orienta os 3 fundadores para que se fizesse uma prece e palestras no dia do aniversário da casa. Eles, com toda boa vontade, cada um preparou uma palestra sobre caridade. Um falou sobre caridade e humanidade. O outro falou sobre caridade e iluminação. E o terceiro falou sobre caridade e harmonia. Foi uma noite de muita alegria. As palestras foram lindíssimas. Os 3 estavam assim, em êxtase, de tanta alegria daqueles 10 anos. O espiritual,
que se manifestou através de um médium, felicitando a todos pelo evento e se desculpando, porque ela tinha uma tarefa logo em seguida que ela havia assumido, que ela estava se retirando, mas que na semana seguinte estaria ali como de normal nas reuniões mediúnicas. Terminada toda a comemoração, os três fecharam o centro e se prepararam para retornar aos seus lares. Já passava da meia-noite. Mas eles estavam tão felizes e resolveram ir para casa nesse dia caminhando. Vamos andando, que a gente vai conversando, e foi bom demais. Não andaram 200 metros e encontraram uma senhora. Uma senhora vestida humildemente, uma sandalinha também muito humilde, e devido ao adiantado da hora, a sua fisionomia nem dava para ver direitinho. E ela se dirigiu a eles, os cumprimentou e informou que ela estava ali de passagem, porque no dia seguinte ela tinha um emprego para assumir em cidade vizinha, mas ela não tinha onde passar a noite. Que algum deles pudesse levá-la para sua casa, para ela passar a noite. Eles foram pegos de surpresa. E o primeiro deles disse: olha, a senhora me desculpe, mas realmente não tem como levá-la para minha casa. Imagina eu chegar em casa meia-noite trazendo uma mulher que eu não conheço falando que veio para dormir lá. O que minha esposa vai falar? Não dá, de jeito nenhum. O outro falou: olha, eu até que moro sozinho, mas eu acho complicado isso. Eu moro sozinho, os vizinhos podem ver eu chegando com a senhora lá, né, de meia-noite. Isso aí não vai dar certo, não. O terceiro falou: olha, eu sou muito caridoso, mas se eu chegar lá em casa com você, eu tenho certeza que eu estou criando um problema com a minha família. Aí um deles falou assim: mas nós podemos resolver esse problema? Aqui pertinho tem uma pensão que é baratinha, o preço, a gente cotiza aqui, cada um dá um canto. Ela passa a noite lá, explicar para ela onde que era a pensão, deram dinheiro para ela, se despediram e foram para casa. Nenhum dos três conseguiu dormir. Aquela situação incomodou demais aos três. Quando o dia mal clareou, os três se encontram na porta da pensão. Você também dormiu? Não, nada. Incomodado com isso. Pois é. Ah, mas vamos lá. Ela não deve ter saído ainda, não. Vamos ver se ela passou a noite bem. Procuraram o porteiro. Mulher nenhuma aqui não. Não teve aqui uma mulher depois de meia-noite, explicar, gente. Não. Passou por aqui não. Ai, gente, mas ela até parecia sincera na fala dela. Não achei que ela estava mentindo pra gente. Será que nós fomos enganados por aquela mulher? Aí, ó, perdemos a noite de sono à toa, né? Estamos preocupados com ela e ela nem veio para a pensão. Na semana seguinte, eles estão lá no centro, na hora que começa a reunião mediúnica, a mentora custódia cumprimenta todo mundo na festa bonita de aniversário da casa e fala com eles assim, com os três. Aquele dia eu falei que tinha uma tarefa e tinha realmente. Eu havia conseguido dos meus superiores autorização para me materializar diante de vocês, para aferir a questão da caridade na vivência. Eu era aquela mulher que vocês encontraram quando saíram daqui. Mas não fiquem tristes, não. Porque se com 10 anos de estudo diário e palestras maravilhosas sobre caridade,
vocês conseguiram abrir a bolsa, a carteira? E quem sabe que com 100 anos de estudo, vocês vão conseguir abrir o coração. E fica pra gente, nesse momento, a reflexão desse conto sobre vivência, sobre humanização na seara espírita. Será que nós todos estamos atentos para o nosso comportamento diante de tudo que a gente tem aprendido na doutrina e no Evangelho? No livro Laços de Afeto, no capítulo 1, que traz o título de Humanização da Seara Espírita, a autora do livro, a autora espiritual Irmãs de Fogo, ela fala que quantos oradores que conseguem comover as plateias, que a plateia chega às lágrimas, e às vezes, 5 minutos depois de deixar a tribuna espírita, ele se desequilibra totalmente num simples incidente de trânsito. Toda aquela doçura, todo aquele equilíbrio. Licença, senão eu vou ficar trabalhando aí. Vamos dar um recadinho aqui. Gente, é porque nós vamos ter uma apresentação do coral da Ilaré. Vai ser às 20 horas certinho. Então, por isso que nós estamos ganhando um pouquinho de tempo. Vocês já perceberam que a gente está começando um pouquinho mais cedo. A gente ganhar tempo, porque eles disseram que não pode perder tempo. Então nós pedimos a vocês que possam agilizar no banho e no jantar, que vai ser das 18 às 19h30 horas. Vocês não vão perder tempo no banho e no jantar, é o mesmo tempo de 1h30. Né? Então de 18 às 19h30, para que às 20 horas nós estejamos prontos para recepcionar o pessoal que não é espírita, vai estar fazendo uma apresentação para nós. E vai ter um lançamento de um livro de uma pessoa espírita, aqui de Lagoa. Tá? Obrigado. E as mães, meia hora antes com os filhos. Quantos pais na espírita são carinhosos na distribuição de cestas básicas, levam as crianças que estão ali para receber a sopa ao colo, adulam, fazem um carinho, um afago nos mais velhos, mas ao chegar em casa, são frios. Muitas vezes não sabem fazer um carinho no filho, na esposa, no marido. Humanização da seara espírita, vivência de evangelho. O que nós estamos fazendo com toda essa bagagem que nós estamos adquirindo nos estudos? Ou será que nós temos que rever a missão da Casa Espírita? Será que a Casa Espírita está se transformando numa escola de cursos sistematizados, onde os alunos, com um conhecimento vasto, teórico, estão inaptos para vivenciar o amor? Nós precisamos rever a missão da Casa Espírita. Como é que está sendo em cada casa que está aqui representada, gente, a recepção daquele que chega na Casa Espírita? Eu me lembro que há cerca de 30 anos eu cheguei numa Casa Espírita vindo da religião católica sem conhecer nada, e fiquei e estou até hoje, pelo calor com que eu fui recebida, pelo carinho de uma pessoa que me observou entrando e me buscou para receber um passe, foi conversar comigo e me deu um livro de presente, o primeiro livro espírita que eu li. E a vida continua, da série do André Luiz. Eu me senti acolhida. Mas como que está sendo nas casas espíritas o relacionamento, a afetividade? Como é que estão sendo recebidas as pessoas que chegam? Porque vocês não tenham dúvida, 90% das pessoas que procuram
a casa espírita, elas estão em busca do Consolador. Estão visitadas pelas dores, estão precisando de aconchego. E como é que está sendo isso? Eu gostaria que vocês falassem como é que é nas casas espíritas de vocês. Alguém queria trazer? Existe alguma recepção no sentido de aconchegar a pessoa, de se aproximar dela, ou simplesmente é mais um na multidão? Aqui na nossa cidade, por exemplo, até uns 4 anos atrás, né, havia aí assim, quarta-feira reunião pública, né, e na quinta-feira reunião de mediúnica, né, onde a gente atendia os outros, dava passos individuais. Hoje isso aí já não tem jeito mais, porque já não temos mais médicos. Então a gente só faz aqui na quinta-feira esse estudo do Evangelho. Ou seja, essa parte aí de caridade social, né, a gente fica mais devendo isso. Nós estamos Não temos sentindo, trabalhador. nós estamos sentindo até a relação dentro do próprio centro, entre os companheiros. Nós estamos mecanizando a nossa relação, gente. Aquela coisa de chegar, de fazer tarefa, de entrar, de pegar o material, de sair. E como é que está a afetividade? Relacionamento com o Evangelho. A mensagem do Evangelho é mensagem de amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. E nós estamos muitas vezes nos perdendo nesse redemoinho. Pode falar. Eu sinto muito à vontade de estar falando, muito satisfeito por estar aqui ouvindo você falar, porque você está falando um ponto que é um ponto que me preocupa há muito tempo dentro das nossas casas. É essa do relacionamento entre nós mesmos. A preocupação em fazer, pois sabemos que precisa ser feito, e a preocupação em como receber, porque como você diz, aquele que chega dentro do Espírito, você pode ter certeza que ele buscou muitos outros lugares antes de chegar ali. E como que é que está atendendo ao que ele chama de pedido superior? Até os estudos, gente. Muitas casas espíritas hoje têm priorizado os estudos científicos, filosóficos, em detrimento do estudo do Evangelho. Vocês acham que quem adentra uma casa espírita, debaixo da dor, está querendo ouvir falar de fluido cósmico universal? Vai sair dali melhor do que chegou? Ele está em busca do Consolador. Nós não estamos desqualificando os estudos científicos, não. Mas nós estamos trazendo aqui na CEONG uma reflexão. Nós estamos querendo que vocês comecem a inflar balões com essa pergunta. Será que a missão da casa espírita está sendo atingida no de resgatar o amor? Porque é esse o nosso objetivo. Pode falar. Então, você está falando para a gente falar sobre como está a casa. Isso. A nossa casa, apesar de pequena, mas o nome dela a gente trouxe como fraternidade. Então, o nosso lema é fraternidade, conheça-te a ti mesmo. Lá, todo mundo que chega, independente de quem seja, é recebido com um braço, com atenção, e levado. Se não tem conhecimento da doutrina, não tem um atendimento especial. Tem o dia dele, dessa pessoa, principalmente que tem conhecimento, e conversar com a gente como um ouvido, como um apoio de atendimento às suas dúvidas, às suas necessidades. A gente tenta, no máximo que a gente pode, dentro do pouco conhecimento que a gente tem, levar essas pessoas esse carinho, esse afeto. Hoje a gente trabalha nessa condição. Às vezes nós estamos tão fechados em nós mesmos que nós esquecemos desses detalhes que são tão importantes. No livro Unidos pelo Amor,
ditado pelo Espírito Irmãs de Fo e pelo Espírito Professor Cícero Pereira, feliz a advertência do Senhor concitar o amor ao próximo na justa medida do amor a si mesmo. É que o teu convívio com o outro será o reflexo fiel de como convives contigo nas experiências da vida. Na realidade, cada um de nós está passando para o outro aquilo que tem dentro de si. A forma com que eu convivo comigo é que eu convivo com o outro. Se eu tenho paciência com as minhas limitações, eu tenho paciência com o outro, com as limitações dele. Se eu entendo que todos nós temos momentos de fragilidade emocional, porque eu entendo os meus momentos, eu vou entender o do outro. Mas se eu sou intransigente comigo, eu não vou aceitar o outro companheiro. E é por isso que Jesus falou: amar o próximo como a ti mesmo. Primeiro a gente tem que se amar. Para doar amor, seja na nossa casa, seja no nosso local de trabalho, no nosso círculo social, seja na casa espírita, nós vamos ter que primeiro aprender a nos amar. Você quer falar? É você? Eu, né? Apesar de ter pouca experiência, eu só 10 meses que eu estou na casa, na minha casa, sabe? Eu, assim, meus filhos são batizados católicos, batizados, mas eu nunca frequentei religião nenhuma. Só quando eu fui adulto, e um dia eu resolvi procurar a casa. Apesar de muito misticismo, né? Que a gente entra na casa, eu vou lá. Apesar de não conhecer ninguém. Eu fui muito bem recebido. Eu acho que agora eu me sinto uma da casa, sabe? Pela divina que me confiou o livro, sabe? O livro do Evangelho, que foi o melhor livro que ela pôde me dar, né? E pela doutora aqui também, que é uma mãezona, apesar de eu não ter idade para ser. Então eu me sinto muito bem colocada, eu me sinto uma deles, sabe? Porque quando eu fui para lá, muita gente falou: nossa, mas como você vai entrar lá, levar seus filhos? Eu tenho muito preconceito. E eu fui com o pé atrás, porque eu nunca tinha ido para casa. Mas de hoje, até hoje, eu não tive atendimento nenhum. Aliás, arrependo muito antes. Eu fui muito bem acolhida na casa. E até hoje eu me sinto muito bem lá. Sabe, eu acho, do meu ponto de vista, a casa foi ótima comigo. Isso é importante, gente. Quando esses depoimentos tão sinceros nos chegam, é importante para que cada um de nós possa rever dentro da casa onde está, né? Como é que está a condição dessa recepção, do calor humano, se as pessoas são afetuosas umas com as outras, ou se é simplesmente aquele lugar de se estudar doutrina espírita. Aquela escola com bancos frios e pessoas que estão buscando aumentar bastante o conhecimento teórico, mas absolutamente inaptas para vivenciar o amor. Até uma alegoria a gente poder ouvir esses depoimentos, que é realmente uma preocupação que a gente tem com a recepção da casa espírita. Né? Porque a gente tem inúmeros exemplos que são contrários desses que a gente ouviu aqui, né? E que eu acho que são a maioria. E é uma preocupação da gente estar aí atuando a nível de movimento regional, mas as preocupações que a gente tem tido é justamente com isso. E a gente tem exemplos da casa onde a gente tem frequentado, e na cidade que a gente tem frequentado, de pessoas que não se aderiram, não conseguiram fazer um trabalho na casa, porque vieram de outras cidades e não conseguiram se integrar na casa, por causa de recepção, por causa do grupo ser frio, do grupo não ser um grupo aberto, o grupo será, cada um já tem sua tarefinha ali, ele chega, faz sua tarefinha, e dá um sorrisinho amarelo para os outros que também já tem uma tarefinha lá, e não aconchega as pessoas que estão chegando, e ainda chegam ao cúmulo de dizer que a responsabilidade e o problema é de quem está chegando, quer dizer, quem está chegando que se adeque, que se... Né, sendo que às vezes não há espaço. Então, é uma preocupação realmente da gente, porque se não houver esse entrosamento, os espíritos, as pessoas que chegam na casa espírita, nós sabemos que nós somos espíritos e sentimos as vibrações. Então, ninguém que chega ali vai sentir o amor, vai sentir carinho, vai sentir fraternidade naquele ambiente. Você não vai conseguir jamais levar a doutrina espírita, né? Aliás, está sendo totalmente contrário àquilo que está se pregando. Nós temos que abrir, gente, um espaço de
Nós temos que abrir espaço para que as pessoas se integrem nas equipes da casa. É muito importante para fortalecer os laços de amor na casa, motivar o espírito de equipe. Tem gente que só sabe trabalhar numa equipe chamada Euquipe. É só essa. Não abre mesmo os laços, né? Não fortalece, é só Euquipe. Tudo que faz, só faz sozinho, não delega porque ninguém vai fazer bem feito. Se eu abrir mão aqui, não vai acontecer nada. E aí começam a deteriorar o ambiente. As pessoas chegam cheias de vontade de integrarem a casa, de começarem a trabalhar nas pequenas tarefas, de aprenderem tudo que tem ali. Mas quantas vezes isso não é feito na casa espírita? Motivar as pessoas para trabalhar, investir na capacitação do trabalhador. Ah não, mas ele é muito novo ainda, chegou esses dias, não está preparado. Vamos incentivar, vamos capacitar, vamos oferecer aquilo que a casa pode oferecer para trabalhar. Não é assim nas empresas? O funcionário não chega, não começa a fazer cursos para poder progredir ali dentro? A casa espírita não pode ser diferente, nós temos que preparar, né? Valquíria, comigo também aconteceu uma experiência assim parecida. Eu tive um problema de depressão durante 12 anos e eu dependia de 8 remédios por dia. E o meu irmão, ele é médico numa determinada casa espírita. E ele falava, o seu problema é espiritual. Só que eu frequentava lá, mas como diz você, lá era Euquipe. Tá cheio de... E ele é meu irmão. Aí, um dia, uma amiga me disse assim, vai ter uma palestra em Bambuí sobre depressão, por que você não vai? E falou, a turma do centro lá, da cidade, vai com eles. Eu vou, só que na hora ela não pôde ir. E eu fui sozinha, fiz igual a Vera. Entrei no ônibus com a cara e a coragem, sem ter amizade com ninguém. E fui conversando com o pessoal, eles me trataram muito bem no ônibus. Eu fui assistir a palestra, né, em Bambuí, voltei para lá. Quando eu voltei, eu contei pro meu marido, que eu estava assim, muito empolgado e tal. Aí ele falou assim, então terça-feira nós vamos lá, porque eu conheci essa casa, porque ele me acompanhava na outra. Chegando lá, ele ficou assim, encantado com o jeito que nós fomos recebidos, porque ninguém não nos conhecia. Depois o pessoal foi tendo paciência comigo, com o meu problema. Hoje eu faço atendimento, assim, estou fazendo atendimento fraterno, porque agora lá tem atendimento fraterno. E isso tem 1 ano e 6 meses. Dentro de 1 ano e 6 meses eu consegui me libertar de 7 remédios. Hoje eu estou tomando apenas um antidepressivo fraco. Pois é, vocês estão vendo que E já descobri, e foi lá nessa casa espírita frequentando 1 ano e meio, que eu descobri qual era o motivo da minha depressão, enquanto eu fiquei em outro por 4 anos, só tomava passe, e coisa, melhorava, voltava, e nunca descobri o porquê. E essa, em 1 ano e 6 meses, eu descobri o porquê. É muito importante esse tipo de depoimento para a gente rever a postura das nossas casas espíritas. A pessoa chega, se ela é incentivada a atuar na casa espírita, se ela é acolhida com amor, a mensagem do Evangelho, gente, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É a mensagem do Evangelho de Jesus. É isso que nós temos que vivenciar na nossa vida, nas nossas casas espíritas. Por quê? Porque, na realidade, a casa espírita é onde nós educamos o espírito para grande passo da evolução. E segundo Pestalozzi, a educação integral é a educação da cabeça, do coração e das mãos. A educação da cabeça não é no sentido de estar entupindo de conhecimentos, não. É para treinar a inteligência para observar, para analisar, para deduzir
e pensar. Nesse treinamento da inteligência, que nós vamos educando para que possamos aprimorar a nossa caminhada. Educação é fazer brotar o amor a Deus e ao próximo. Trabalhar o sentimento e endireitar o caráter no caminho do que é bom, útil e verdadeiro, que aperfeiçoa o espírito. E educar as mãos, nós estamos falando de atitudes. Essa educação passa pela cabeça, desce para o coração e se espalha através das atitudes, é a verdadeira educação. Essa deve ser a proposta da educação do espírito, daquele que frequenta essa casa em busca de aprimoramento. Da mesma forma, a doutrina espírita, tendo como vertentes ciência, filosofia e religião, a ciência trabalhando a evolução intelectual que informa, a filosofia trabalhando a evolução moral que forma e a religião trabalhando o sentimento que transforma. Assim, nós iremos atingir o objetivo da casa espírita no contexto. Nós temos um esquema para buscar entender o processo. Jesus, o mestre, nós, os aprendizes, reencarnação. O que será, gente? Nascer de novo. Como é que será isso? Matrícula. A reencarnação é a matrícula no aprendizado. É, matrícula no aprendizado. A Terra, gente. É escola. A Terra é escola. Por isso que a reencarnação é a matrícula, né? A Terra é incomparável escola do Espírito. O amor, gente. A missão essencial, nós reencarnamos é com esse objetivo de aprender a amar. O motivo da reencarnação é esse. Nós estamos reciclando, 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 e é para aprender a amar. O amor é a lição essencial. E já que a Terra é a escola, o amor é a lição essencial, o lar, gente. O lar é a melhor escola para se educar o sentimento e o caráter. Porque vai ser ali, a partir dos exemplos que a criança está colhendo, é que ela vai elaborar na sua intimidade os valores essenciais. Muitas vezes nós trazemos as nossas crianças para a casa espírita, para a evangelização, mas não estamos atentos que os verdadeiros evangelizadores estão dentro do lar. São os pais, são aqueles que convivem. Porque se ela passa 1 hora da semana aqui, as outras 167 horas da semana ela passa lá no lar. O que vai ter peso maior para ela? Então o lar é a escola, é a melhor escola para educar o sentimento e o caráter. E o centro espírita, gente? O que será nesse contexto? O centro espírita é uma escola secundária. Isso, é o excepcional núcleo educativo da alma. De universidade da alma. O centro espírita fica, porque nós temos as outras escolas, mas aqui
É uma escola excepcional, núcleo educativo da alma. Núcleo educativo da alma. Curso super intensivo da alma. E nós sabemos que antes de reencarnar, nós fazemos tantos cursos no plano espiritual, que chega aqui, nós ainda nos sentimos despreparados, né? Despreparados para enfrentar as lutas do dia a dia. Mas é o que acontece. Com todo esse esquema aqui, nós temos condição de atingir a nossa meta, atingir o nosso objetivo, que é o de aprender a amar, aprender a ser feliz, porque é para isso que a gente está aqui. E o nosso calo tem sido a convivência. Porque o nosso grande desafio, gente, não é viver, é conviver, é relacionar. Mas é porque nós vamos ver naquela fábula da convivência. Vocês todos devem conhecer a fábula da convivência? Não. Então, para quem não conhece, numa era glacial muito distante, o globo foi coberto por uma geleira e os animais começaram a morrer. Uma manada de porcos espinhos percebeu que se eles se aproximassem uns dos outros, eles poderiam aquecer pela proximidade e assim evitariam a morte. Mas acontece que ao se aproximarem, os espinhos de uns começaram a machucar profundamente os outros. E eles começaram a se afastar. Mas se afastando, eis que começaram a morrer. E viram que não era a solução. Então eles resolveram se aproximar novamente, mas mantendo uma distância suficiente para que liberassem o calor e não machucassem. Assim, suportando uns aos outros, nessa proximidade razoável, eles resistiram a essa era glacial e sobreviveram. Assim acontece nas nossas vidas. Quando ele falou ali, é difícil conviver, porque os nossos espinhos costumam, né, machucar. O espinho de um machuca o de outro. E às vezes, trocar a palavra é muito fácil, mas interpretar o silêncio do outro ele fica difícil. E nós não queremos nos dar a esse trabalho. É fácil caminhar lado a lado, mas é difícil saber como se encontrar. É fácil dar um beijo no rosto, mas é difícil chegar ao coração, sensibilizar. É fácil apertar as mãos, mas é difícil reter o calor. Quando a gente pensa nesses espíritos, a questão 913 do Livro dos Espíritos traz para nós, talvez seja o grande espinho nosso, o egoísmo. Na questão 913, Kardec pergunta aos espíritos, dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? E eles respondem, temos dito muitas vezes, o egoísmo, daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo.
grande chaga da humanidade. E o egoísmo, ele tem parceiros que andam assim de bracinho dado, o orgulho, a vaidade, o personalismo, e todos os espinhos têm dificultado as nossas relações, têm impedido que nós possamos formar essa grande família que é a nossa proposta. Quando a gente reencarna em famílias, cada um dentro da sua necessidade, nós estamos sendo preparados para, convivendo em pequenos grupos, podermos ir abrindo nosso coração, poder aprender a podar arestas, derrubar muros, para que um dia a gente atinja esse nosso objetivo, que é a grande família universal. Mas acontece que nós temos sido visitados muitas vezes pela questão do egoísmo, e que os espíritos nos informam que é a grande chaga da humanidade. Se o egoísmo é a raiz de todos os vícios, a humildade é a raiz de todas as virtudes. É o que nos falam os espíritos. E no livro Pensamento e Vida, ditado pelo Espírito de Emmanuel, no capítulo número 24, Emmanuel traz para nós que a ausência do egoísmo causa na alma quistos. A ausência do egoísmo não, a ausência da humildade, a presença do egoísmo. A ausência da humildade causa quistos na alma. Todo mundo sabe o que é um quisto? É um tumor, é um tumor. Então esses quistos que Emmanuel fala que a falta de humildade traz na nossa vida, a gente fica adoecido, é um espírito adoecido, aquele que não trabalha a humildade. E Emmanuel fala que ela traz 4 tumores na alma. Um chamado orgulho, o outro quisto chamado cobiça, o outro não podia ser, né? O egoísmo. E o outro, vaidade. Esses 4 quistos que nascem na nossa alma por falta da humildade, quando o quisto começa a drenar, gente, começa a vazar, o tumor começa a vazar, Emmanuel fala que o orgulho vaza em desespero, a cobiça vaza em ciúme. Está tudo doentinho, nós estamos adoecidos espiritualmente. E estão drenando ali, a alma está drenando essa complicação. O egoísmo drena despeito. E a vaidade drena intemperança. Acontece que esses valores complicados na nossa intimidade, nós muitas vezes nos negamos a fazer contato com eles, gente. A gente cria uma máscara, não quer admitir, a gente não admite que é orgulhoso, não admite que é egoísta, que é vaidoso, que gosta de cobiçar as coisas. A gente não admite isso, e por não admitir, a doença vai se agravando. Quando começa a drenar, vem o desespero, vem aquele ciúme doentinho, vem o despeito, vem a intemperança, mas o nosso corpo fala. E o nosso corpo fala das nossas respostas para a vida. É por isso que, quando a doença atinge o corpo físico,
é que o espírito já começou a expulsá-la. O que acontece? Está no espírito, joga para o corpo, mas joga de que jeito? O orgulho e o desespero, gente, joga para o corpo como depressão. É a falta da humildade que faz até chegar aqui, ó. Emmanuel que fala isso no livro Pensamento e Vida. A causa das depressões é o espírito drenando, julgando a doença para o corpo. É por isso que, segundo a doutrina espírita, o sinônimo de cura se chama reforma íntima. Não existe outro jeito de curar. É reforma íntima. Depressão. O ciúme. Desequilíbrio emotivo. Se nós soubéssemos disso, quantos hospitais psiquiátricos estão repletos de pacientes cuja causa está aqui, ó. E os hospitais cheios de pacientes. Valquíria, volta um pouquinho para nós. Como que você poderia exemplificar para nós como seria a manifestação desse orgulho que vai levar ao desespero e às depressões? Quais as atitudes que a pessoa que está nessa situação de muito orgulho ela tem diante da vida? Você poderia explicar um pouquinho isso? Mas acontece que nós usamos máscaras. A coisa não é tão explícita assim. Vem uma situação para a gente vivenciar e a gente não aceita por orgulho. Vem um problema que é um problema que ia nos ajudar a ferir valores íntimos, que nós íamos crescer dentro dele, mas a gente não aceita aquilo por orgulho e se desespera com o problema, sabe? Mas não dá o braço a torcer, porque o orgulho é tanto que eu nem demonstro para ninguém que eu estou sofrendo por isso, porque eu não mereço sofrer por isso. Isso aí eu não mereço. Você está vendo? O orgulho traz o desespero. E aí entra na depressão. A coisa é tão sutil, gente, porque esse esquema dado por Emmanuel é para a gente ficar alerta das nossas vidas, porque nós mascaramos muito os nossos sentimentos. A gente usa máscaras e não de se ver. Nós temos o nosso lado luz, que precisa ser colocado para fora. Mas a psicologia fala da nossa sombra, que nós precisamos de trabalhar. Encarar de frente a sombra, porque se eu não encarar, eu não vou trabalhar para sair disso. Deu para entender aqui? Eu entendi que é justamente essa questão do orgulho ligado às situações de vida em que você está colocado para coisa que você não aceita. Não aceita. É tudo assim. Você está sempre daí você tem uma revolta pela situação que a vida te colocou, que você se colocou na vida, né? E você quer uma vida diferente. Às vezes é um problema no lar com o filho, né? Veio um problema no lar com o filho, que era para ferir valores na família inteira. O filho está ali ferindo valores na família inteira, para reciclar, para mudança de comportamento. Mas aí, acha que não merece. Entra em desespero, mas às vezes nem demonstra. E do desespero, já drena na depressão. Geralmente, nos casos de depressão que chega na casa espírita, né, o que a gente vê, os problemas maiores é isso, é uma revolta íntima contra alguma situação da vida. Ou é a situação financeira que não quer que seja do jeito, ou é o marido que não faz. Tem muito isso, as mulheres queriam que o marido tratasse ou fosse de uma determinada forma, como o marido não age daquela forma que ela quer, acaba ela caindo em depressão, né, porque revoltada com a situação. Porque aqui, ó, eu não mereço. Eu mereci um marido muito melhor que esse, né? Eu tinha que analisar o que é a vida, porque a vida devolve pra gente tudo que a gente joga pra ela. Se não foi julgada agora, gente, foi antes, mas ela tá só devolvendo. E tá devolvendo para eu reciclar. Então, cai aqui, ó. E aí começam as nossas doenças, né? O egoísmo, que cai pro despeito, vai chegar no corpo físico, você sabe em forma de quê? De ulceração. Úlceras.
úlceras. Ou seja, cânceres, né? Agora, o câncer está agora. A vaidade cai para a intemperança e vai sair lá no corpo físico como disfunção celular. O câncer é uma disfunção celular. A célula começa a reproduzir de forma desordenada, porque as células do nosso corpo, gente, elas recebem o comando da mente. Se a mente está totalmente desarmonizada, é como se ela estivesse ditando essa ordem, ela dando essa ordem para a célula. É assim que você vai andar e a célula está obedecendo. Vós sois deuses. Ela está obedecendo mesmo ali, ó. Tem alguém dando um comando para ela. De forma bem simples, né, para ler, para mim, úlcera, o câncer, isso é uma úlcera, né? A úlcera no sentido de uma ferida ali, de uma ulceração, né? Nós temos úlceras gástricas, úlcera no duodeno, é como se ferisse ali, macerasse. Gástrica. Isso, ulceração. Mas tem até a pele também, né? Principalmente Tem uma ferida, a úlcera é uma ferida. Isso. A ulceração é como se ferisse, se maculasse aquele lugar, né? Onde tem. Todas as dificuldades nossas, gente, trazidas do espinho, né? Do espinho do orgulho, do espinho do egoísmo, que nós vamos abraçando e transportando. Mas nós podemos tentar, no nosso dia a dia, trabalhar com carinho as situações de forma que esse aprendizado nosso aqui na Terra nos favoreça na conquista de um piso evolutivo que é o proposto para a reencarnação. Nós vamos trazer do livro Unidos pelo Amor, de Irmãos de Força, são recomendações para melhor encaminhamento das valorosas oportunidades de conviver. São dicas para a nossa convivência, para a gente melhorar os nossos relacionamentos. Fácil, não é, gente? Essa aqui? Receitinha de bolo essa aqui. Olha a dica. Eu lembro do Paulo, não sei se você conhece o Paulo Santos, né, companheiro nosso. Eu aprendi isso com ele, falei assim, a gente tem que aprender a discordar das ideias, né, e não das pessoas. Quer dizer, não dá você não concordar com a ideia da pessoa, não tinha que dizer que você não tem que gostar dela. Mas ela vai continuar gostando mesmo, porque ele discordar da ideia dela. A minha filosofia diz, não concordo com o que você diz, mas eu concordo com tudo que você diz, mas defender até agora tudo que você tem direito de fazer. Isso mesmo, muito bem. Isso mesmo. Gente, como nós embolamos o meio de campo nosso nisso aqui, ó. Vocês já viram quantas inimizades que a gente arranja para todo lado? Quantas malquerenças? Porque a pessoa não pensa igual a gente, porque ela verbalizou a opinião dela e é diferente da gente. Aí a gente não consegue separar a coisa de discordar. Eu posso discordar, eu posso pensar diferente, eu não preciso gostar menos da pessoa por isso. Dentro do lar, né? Fica aquele ambiente ruim. Na casa espírita, então, se um traz uma ideia diferente, começa, diz, leva para aqui, leva para lá, fulano está contra, e vai deteriorando toda a relação. Isso leva a um respeito muito grande à opinião alheia, né? Essa reunião, né? Com certeza, respeitar a opinião do outro. E é interessante um ponto, eu aprendi isso, eu já estava falando há muito tempo, a gente trabalha muito isso, porque é uma regra muito legal mesmo. Você respeitar o outro até pelo fato de ele não gostar de você, né? Quer dizer, a pessoa não gosta de você, tem um raiva de você, no trabalho, no seu lugar, você
chega até a respeitar o direito que ela tem de não gostar de você. Claro, né? gente. Mas daí, mas agora não quer dizer que eu não tenho. Eu falo pra pessoa, não quer dizer que eu tenho que não gostar dela, porque ela não gosta de mim. Ela não gostar de mim é um fato. Agora eu posso gostar dela mesmo assim, né? Qualquer que me impede de gostar dela. E não é defeito também, não, né? Não gostar da gente não é defeito, não. Não, ela deve pensar as coisas dela, não gostar de mim e deve estar com razão, né? É claro. Amar as pessoas que é fácil de amar é fácil, difícil amar. Amar os vossos inimigos, não é assim que o Evangelho traz para nós? Aqueles que pensam de forma diferente, que buscam outros caminhos, nós não precisamos gostar menos deles. A segunda dica. Aceitar cada pessoa como é, procurando entender os porquês dos incômodos que sentimos com esse ou aquele coração. É quando a gente precisa prestar atenção no que é que nos incomoda no outro. Porque na realidade, a psicologia tem mostrado que tudo que nos incomoda no outro é porque nós temos dentro da gente que está mal resolvido. Quando a coisa está bem resolvida dentro de mim, eu convivo com aquilo no outro sem problemas. Então, se a gente pensa no Mestre, Jesus conviveu com todos os desatinos possíveis, gente. E a gente não tem notícia de que isso tenha causado a ele nenhum constrangimento. Vocês já viram como nós somos exigentes e radicais? Em vez de falar assim, por que fulano adora me irritar? Eu rebobino a fita e faço a pergunta de outro jeito. Por que é que eu me irrito tanto com a atitude do fulano? Por que é que eu me deixo irritar? Eu me irrito, sou eu que me irrito, não é ele que está me irritando. Eu tenho que perceber o que é dentro de mim que está sendo acionado. O que está mexendo comigo? E quando ele fala assim, entender os porquês dos incômodos. Por que eu estou tão incomodado com essa situação? Eu refleti muito sobre isso e cheguei a esse crítico de 5 conclusões. Quando a gente se irrita muito com um vez também, porque essa pessoa faz a gente lembrar do que a gente estava sentindo no momento que a gente fazia aquilo. Se a gente fazia com maldade, com raiva, e ver alguém fazendo isso, ou com o outro, ou com a gente, aquilo vai, assim, me lembra, né, que ao fazer aquilo que eu estava fazendo, era por maldade. Aí eu me irrito. Então está certinho o que ele está falando, da análise que ele fez, e está certinho. O que a gente não aceita no outro, a gente está com aquilo mal resolvido dentro da gente ainda. A coisa não está totalmente saneada, não. Então é melhor quando tem uma pessoa que a atitude dela nos traz um desconforto, vamos pensar dentro da gente o que está acontecendo. Por quê? Por que eu ainda não consigo lidar com essa situação? Essa situação me incomoda muito. O que é? Tem gente que fala assim, eu não tolero gente mentiroso, mas não dá conta de conviver. Eu falo, então presta atenção. Presta atenção. Como é que é a sua relação com verdade? Porque eu posso não fazer uso desse padrão de vida, mas eu respeito o outro. Aí o outro não é outro piso. É o piso dele. E é aquela questão, né? Quando você não tem aquela forma, você não vê aquele outro como uma coisa tão negativa, né? Quando você vê de uma forma muito negativa, é porque você está fugindo daquilo, você quer esconder aquilo em você. Quando você os caminhos espirituais estão mais elevados, né? Eles olham para a gente com outros defeitos, outros problemas, como eles não têm aquilo, eles entendem de uma forma muito carinhosa como um momento de transição, de aprendizado, né? E a gente também começa a ver. É como as nossas crianças estão lá aprendendo também, você tem compreensão do estado que ela está passando. Agora, quando é uma pessoa que a gente está se refletindo nela e a gente coloca
E o nosso guia e modelo, gente, o nosso mestre, como é que ele agia nas situações? Ele não forçava a barra como a gente geralmente quer forçar para um outro mudar, quer obrigar a ser diferente. Jesus, ele incentivava a pessoa para que ela desenvolvesse a virtude oposta à agressão. Quando ele fala, a mulher que foi pega em adultério, vai e não peques mais, é como se tivesse dito para ela, você é capaz de fazer totalmente diferente, confie em você e segue em frente. Na realidade foi isso que ele falou. Ele não ficou acusando em momento algum. Então vamos estar atentos naquilo que nos incomoda nos outros. O outro recadinho. Será que assim a gente consegue, gente? Manter o diálogo franco e afetuoso com quem for a razão das nossas decepções. Nós estamos conseguindo isso, gente? Eu achei interessante lá, o afetuoso e o franco, né? Porque tem gente que usa a questão da franqueza para... Mas da agressividade, né? Esconde atrás da agressividade. Eu estava ajudando fulano para ele cair na real, né? Eu falei daquele jeito, foi para a ficha cair, sabe? A ficha dele precisa cair, mas a minha não cai nunca, para ver como eu sou agressivo na hora de colocar as coisas. Manter o diálogo franco. A pessoa me causou decepção, é a hora de conversar. Né? Eu vou ter, porque às vezes a pessoa se tranca no modismo, fica mudo, mas destilando ódio ali no ambiente, mas mudo, nem fala, não consegue conversar, não consegue colocar para fora, olha, o que você fez, eu estou sendo honesto. Eu fiquei tristíssima, eu não esperava aquilo, você me pegou de surpresa, eu tinha outra expectativa. Eu estou colocando aquilo, mas de uma forma afetuosa, respeitando o piso do outro estado. É importante que nós consigamos isso nas nossas relações. Pensar sempre com bondade sobre quaisquer pessoas em quaisquer situações. Gente, isso aí também é um grande exercício de relacionamento. Qualquer pessoa, unidos pelo amor, é da Irmãs de Foi, do professor Cícero Pereira, psicografado pelo Vanderlei Soares. É o último, saiu recentemente. Pelo amor. Unidos pelo amor. Pensar sempre com bondade, gente. Seja qual for a situação, seja qual for a pessoa. Chegou o fato pra gente, vamos pensar com bondade. Porque é possível. Tem uma história dos dois potes que ilustra para nós essa coisa de olhar o lado bom da dificuldade. Um carregador de água na Índia levava 2 potes grandes, os 2 potes pendurados numa vara de madeira aqui no pescoço, e o trabalho desse carregador de água era todos os dias encher esses potes na fonte e levar até a casa do seu amo. Só que um dos potes tinha uma rachadura e a água vinha entornando e pingando pelo caminho. Quando chegava na casa do amo, um pote chegava sempre pela metade. E esse pote foi ficando muito triste, foi ficando muito deprimido. E falou um dia para o carregador assim: olha, eu estou muito triste, tem 2 anos que você nesse trabalho de carregar a água para a casa do seu amo, e eu tenho prejudicado o seu trabalho.
você não tem conseguido se desincumbir da sua missão por minha culpa, porque eu estou rachado e a água vai derramando pelo caminho. O carregador falou, mas não precisa que você fique triste com isso. Você não está me prejudicando, pelo contrário. Você prestou atenção na estrada quando a gente passa? Eu falo, eu não prestei atenção em nada, porque eu estou tão triste. Sempre olhando o outro pote que não derrama nada, ele está te ajudando a cumprir a sua missão. Eu falo, não, eu percebi essa rachadura em você e joguei sementes de flores ao longo do caminho. Você pode prestar que do lado que você está, preste atenção, está tudo florido. E todos os dias eu levo flores para enfeitar a mesa do meu amo, as flores que nasceram, porque a água que pingava de você as regou. Então você não me prejudicou, não. Você me ajudou. Cada um de nós tem os próprios defeitos. Na realidade, todos nós somos potes rachados. Porém, se permitirmos, o Senhor vai usar esses nossos defeitos para embelezar a mesa da casa do seu Pai. Na grandiosa economia de Deus, nada se perde. Nunca deveríamos ter medo dos nossos defeitos. Se os reconhecermos, eles poderão causar beleza, pois das nossas fraquezas iremos tirar forças. É por isso que a gente precisa pensar sempre com bondade, como fez esse carregador de água. Ele viu a rachadura e pensou com bondade numa forma de transformar aquilo ali num bem. Se nós conseguirmos isso, nós estaremos também ajudando aquele que tem a dificuldade, porque nós temos as nossas. Tecer críticas bem fundamentadas, mas sem querer convencer ou humilhar. O crítica aí, no sentido de observação, de um comentário, não é no sentido negativo da palavra, não. Isso, sempre que nós formos fazer alguma observação, que a gente traga uma observação bem fundamentada. Nós estamos numa conversa, por isso que traz tanta briga, tanta discussão dentro de casa ou nos nossos locais de relacionamento. Porque às vezes nós queremos que prevaleça a nossa ideia. A gente fala uma coisa, não está às vezes nem bem fundamentado. Mas por que é assim? O outro pergunta, né? Porque eu tenho certeza, eu já sei, eu já vivi isso muito tempo, eu já sei. Às vezes nós rechaçamos uma ideia sem ter nem convicção do que estamos falando. E isso deteriora o relacionamento. Isso dificulta. A gente não deve ter a preocupação nem de convencer e muito menos de humilhar com as nossas falas. A nossa fala precisa trazer a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho é de que seja o vosso falar, sim, sim, não, não. E fala mais, porque a boca fala do que está cheio o coração. Essa é a mensagem do Evangelho, que nós estejamos atentos às nossas falas. Outra questão aí que às vezes você está fundamentado, busca lá, mas acaba querendo convencer, né, enfiar a grana abaixo, e aí mais vezes você tem razão. Acha que tem que convencer? A gente tem que deixar a pessoa digerir a ideia.
Às vezes, no primeiro momento, ela até não vai aceitar, ela não está muito receptiva. Na hora? Deve estar. Não vai aceitar. Mas depois ela vai digerir, mais pra frente ela pode até concordar. Isso, gente, dentro do lar acontece muito, né? No primeiro momento, às vezes, por essa questão de achar que tem que convencer, a ideia já é descartada. Não quero, não aceito. Mas depois, com o passar do tempo, nós vamos percebendo que o outro tinha razão. E a gente pode abrir mão desse nosso pré-conceito. Compartilhar as angústias com as pessoas certas, evitando conceder tempo para que se cristalizem intensamente, transformando-se em maledicência. Isso é muito importante, porque às vezes nós guardamos um sentimento dentro de nós, não exteriorizamos, e aquilo vai crescendo dentro da gente de uma forma complicada, até cristalizar. Quando a gente tem uma pessoa que a gente sabe que pode desabafar com ela, ali fala com as pessoas certas, né? Aquela pessoa que a gente conhece, que sabe que é uma pessoa tranquila, que ela vai se comportar ali na situação sem tomar partido. Aí a gente desabafa, parece que na hora que a gente fala, a coisa fica mais suave. Quem trabalha em atendimento fraterno, você faz uma cartaz, né? Isso, colocar para fora, deixar sair, né? Quem trabalha em atendimento fraterno, gente, a gente aprende muito. É muito interessante. As pessoas chegam para conversar e não percebe, porque ela vai falando o problema e ela mesma vai mostrando a solução. Ela fala o problema e mostra a solução. Só que ela precisou ir ali para falar, para ela ouvir. Porque ela tinha que falar para poder ouvir. E aí você ouve a pessoa ali o tempo todo, no final do atendimento, você não falou nada, ela fala assim, nossa, Deus que te abençoe, você me ajudou demais. Você não falou nada, você estava só ouvindo. Ela falou, ela trouxe o problema, trouxe a solução. Por isso que falar aqui evita, né? Evita de deixar aquilo cristalizar dentro da pessoa de uma forma bastante complicada, que às vezes traz questões seríssimas no relacionamento, porque ficou guardando aquilo e deixando a coisa crescer dentro da pessoa. Quando acontece alguma coisa com a gente, nós também precisamos saber administrar a situação. Tem um texto do professor Maris. Você deixa um pouquinho? Você Deixa. Tem um texto do professor Maris que chama Sepultar os mortos, cuidar dos vivos e fechar os portos. E ele conta que no terremoto de Lisboa, em 1755, o rei Dom José, passado o terremoto, perguntou para o general Pedro da Almeida, marquês de Alorno, o que eles iam fazer? Está tudo destruído, o terremoto acabou com tudo, a gente vai fazer o quê? Aí ele respondeu assim, porque nós vamos sepultar os mortos, cuidar dos vivos e fechar os portos. E essa frase é uma frase inteligentíssima. Por quê? Na nossa vida também, pessoal, muitas vezes nós passamos por terremotos, por catástrofes, que nos pegam de surpresa e que a gente perde até a capacidade de raciocinar depois do fato. Mas o que precisa ser feito é isso mesmo.
sepultar os mortos, cuidar dos vivos e fechar os portos. O que é sepultar os mortos? Significa que não adianta ficar reclamando e chorando o passado. É preciso sepultar o passado, colocar o passado debaixo da terra. Isso significa esquecer, enterrar. A situação veio, gente, nós vemos, foi uma situação de muito sofrimento, de muita dor. Vamos vivê-la com toda a intensidade na hora que está acontecendo. Vamos mergulhar fundo na dor, vamos viver aquela dor e passar. Depois enterra isso, não fica carregando a situação e desenterrando aquilo toda hora e trazendo aquele sofrimento de novo, não, porque isso não vai ajudar em nada. Isso não vai ajudar em nada. É enterrar os mortos. Já viveu o que tinha que viver, já passou o que tinha que passar? Agora enterra. Enterra. Cuidar dos vivos. Significa que depois que passou tudo, já viveu a situação, não tem jeito mesmo, aconteceu. Então agora, vamos cuidar do que sobrou, cuidar do que ficou vivo, cuidar do que realmente existe, fazer o que tiver que ser feito para salvar o que restou do terremoto. E fechar os portos. O que significa isso? Significa não deixar as portas abertas para que novos problemas possam surgir ou vir de fora, enquanto nós estamos cuidando dos vivos. Como é que é isso, gente? Toda vez que a gente passa por um problema grande demais, que a gente sofre muito, a gente aprende. A gente aprende um punhado de coisas. A gente sai da situação, sai combalido, mas sai renovado. A gente está cheio de coisas assim. Agora para frente, eu já sei como é que eu vou me conduzir. Porque se existem perdas necessárias, toda perda traz em si um ganho real. E o ganho é essa aprendizagem que a gente tira desses momentos de terremoto, de catástrofe na vida da gente. Então, fechar os portos é buscar o aprendizado da lição para que aquilo possa não acontecer mais. Fecha os portos. Então, em vez da gente ficar carregando na lamentação, na reclamação e falando no assunto, vamos viver a situação e tocar para frente. Vida nova, fecha os portos, cuida dos vivos, que agora, da agora para frente, é outro momento. Vamos dar um break aí, no intervalo. Depois de enterrar os mortos, cuidar